Boa noite, pessoal. Vamos esperar só o convidado aqui. Oi, oi, tudo bom? O convidado tá chegando. Pronto, agora tá conectando. Oi, oi, tudo bom? Boa Boa noite, noite! querido. Tudo bem? Tudo e com você? Tudo bem, graças a Deus. Está conseguindo me ver bem? Estou. Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir bem também? Deixa eu ver se alguém pode acenar aí, por favor. Pronto. Acho Ah, que estão ouvindo. André, eu quero dizer que eu estou muito feliz. Ai, que bom. Eu estou feliz justamente por causa desse cara aí, ó, que acabou de colocar mensagem falando: Oi, Igor. Que orgulho estar falando com o Selapan depois de tanto tempo. Eu que sou cria dessa casa, cria desse grande professor que eu tenho como um tutor para a vida inteira. Não é só um professor, mas um conselheiro. Quem, quem, quem sabe da minha história sabe que eu sempre falo do Ismael. Também, professor, sinto muita falta de você, você não tem ideia. O Ismael é um cara que, desde sempre, desde a graduação, me dava conselho, até no doutorado, onde eu tive altas conversas com ele, porque eu estava muito triste. E ele sentava comigo e falava: paciência, faz assim, faz assim. Então, é muito gratificante para mim ser convidado pelo Selapan para falar um pouquinho sobre grupos especiais. Você não tem ideia do tanto que eu estou feliz. Ai, que bom. A felicidade é recíproca, tá? A gente ouviu falar muito bem de você. O professor sempre comenta dos ex-alunos e ele fala muito bem, né? Tem orgulho dos alunos. E aí a gente vamos convidar, né, os ex-alunos e trazer e ter uma conversa e aprendizado com vocês, porque vocês têm muita bagagem, né? Fora a bagagem que vocês tiveram no Salapan, vocês foram crescendo ao longo do tempo. E é sobre isso que a gente quer tá discutindo e repassando para as pessoas, né, para que elas possam conhecer um pouquinho do que o Salapan tem e veio conquistando ao longo do tempo, né, tantos profissionais diferentes e que se esforçaram tanto ao longo desse tempo todo, né. Eu acredito que a tua trajetória foi bem intensa dentro do Salapan. Foi. Não tanto quanto de muitos outros, né? Eu sempre falo que a Camila, a própria Paulinha, a Loli, foram a Vanessa, foram pessoas que absurdamente contribuíram, até muito mais do que eu no laboratório, mas ter aquele pezinho no envelhecimento, tudo bem, professor, só voltar ter aquele pezinho no envelhecimento, falar para o Ismael, ó, vamos parar de trabalhar só com criança, vamos trabalhar com idoso. Acho que isso foi minha responsabilidade, sim, e com muito orgulho. Eu tenho muito orgulho de verdade de todo mundo que fez parte da minha época e de ver pessoas como você, ver pessoas como a Juliana. A Juliana é minha conterrânea, ela é de Dracena, eu sou de Tupi. E a Ju jogou handball na época que eu jogava vôlei. Então, assim, putz, eu conheço a Juliana desde os meus 10 anos. Não vou falar quanto tempo eu conheço para não ficar mal, mas eu conheço há muito tempo. Então, assim, ver ela no laboratório e tal é muito bacana mesmo. Assim, todo mundo que eu converso, que me falam que vão fazer educação física na Unesp, eu falo, procura o Ismael, procura o Selapan. É batata, porque eu acho que muito mais do que ensinar como fazer pesquisa, ensinar como ser gente. Eu acho que isso, o laboratório faz muito isso, ensinar trabalho em equipe, ensinar a diminuir um pouco o tupete, que o Ismael é um desses caras, né? Um professor que ele sabe a hora de te podar, ele sabe a hora de falar assim, diminui aí, filho, não é assim não, ou vamos, se valorize mais, porque você precisa se valorizar. Então, isso é algo que
a maturidade do professor Ismael fez isso acontecer com ele, né? E é algo que a gente vai buscar ao longo do tempo. Eu tenho buscado e sempre me espelhando em pessoas boas assim. Ótimo, mas é isso mesmo. Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho de prescrição de treinamento físico para populações especiais. O Igor, ele tem uma experiência vasta também com a população de idosos, né? Então, acredito que a conversa aqui vai ser enriquecedora. E essa live, ela faz parte de várias lives que já têm acontecido ao decorrer do tempo, né? Então, a gente também vai ter outras lives na próxima terça. E essa é mais uma que a gente e vai estar especial para população, prescrição de treinamento para população especial. Aí eu vou falar um pouquinho do currículo do Igor, tá? Só para vocês conhecerem ele, quem não conhece está entrando. Ele fez graduação de Educação Física aqui na Unesp, fez o mestrado em Fisioterapia na Unesp também. O doutorado dele foi em Epidemiologia em Saúde Pública na USP. E ele tem um livro que é Saúde do Idoso, um olhar de profissionais de educação física, né? Então, ele tem um livro na área específica. Olha aí o livro dele. Será que vai para sorteio? Sem merchan, sem merchan, sem merchan. Oh, tá certo. E hoje ele é coordenador da pós-graduação em prescrição de treinamento, prescrição de exercícios para grupos especiais, né? Do Instituto Valorize, né? Então, tem uma vasta experiência ao longo do tempo com essa população específica, né? A gente vai estar conversando um pouquinho sobre os cuidados na prescrição de treino, os trabalhos que ele foi realizando ao longo desse tempo, né? Então pode ficar à vontade, tu queres. Na verdade, assim, para falar de grupos especiais, o meu público em especial são idosos, é onde eu tenho minhas publicações, é onde eu continuo publicando, hoje num volume muito menor. Então, assim, hoje eu publico num volume muito menor do que publicava na época do doutorado, por exemplo, mas sempre voltado a idosos. Com o tempo, eu comecei a ver que quando eu estudo idoso, eu não estudo o idoso pela idade que ele tem. Eu estudo o idoso pela condição clínica que ele apresenta. Então, o que a gente observa no treinamento para idosos, alguns dos erros que eu observo, porque eu estou muito hoje mais para formação de profissionais de educação física para atender pessoas como personal, uma das coisas que eu observo é que as pessoas, antes de avaliar, elas vêm com um preconceito quando vão falar de treinamento para idosos. Então, assim, é idoso, cuidado porque ele é frágil. Eu dou sempre o exemplo que eu de 2012 para 2013, eu corri a São Silvestre. E no final da São Silvestre, eu tinha 27 anos recém-feitos. No final da São Silvestre, eu tô na Brigadeiro, subindo, morrendo, me passou um tiozinho de 73 anos de passagem, falando, bora, 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 bora. Eu, muito competitivo, como sempre, olhei para ele e pensei, não vou perder para esse velho nem a pau. E colei atrás dele. Eu não perdi para ele, mas eu quase morri, porque eu cheguei morto na linha de chegada. E ele terminou, fiquei no chão, estatelado, e ele em cima de mim, comendo uma maçã, perguntando se eu estava bem. Aí, por que eu estou falando isso? Porque você chega na academia e você me treina com 27 anos diferente do que você treina esse indivíduo. Só pelo fato dele ter 73. Óbvio que ele tem que treinar diferente de mim, mas não pelo fato dele ter 73 anos. Não por, ele é frágil, ele tem 73 anos. Mas por quê? Ele está em catabolismo proteico, e aí se eu dou um treinamento de muito volume para ele, eu tenho um aumento de catabolismo proteico se eu não tenho uma boa ingestão de proteína. Então, o consumo de proteína dele é o dobro do que é o consumo de proteína meu. Então, tudo isso tem que ser observado quando eu vou treinar um indivíduo idoso. Mas não a idade que ele tem, mas a fisiologia, mas entender a fisiologia do envelhecimento e entenderem que o quanto que ele está perdendo de massa muscular, de massa óssea, o quanto ele está diminuindo, por exemplo, capacidade cardiorrespiratória em virtude de calcificação de condroesternais e costovertebrais, que vai acontecer em decorrência do processo de envelhecimento, diminuição da complacência pulmonar. Então, o processo de envelhecimento eu preciso entender. Mas, mais importante do que isso, é prescrever em cima de uma avaliação. André, esse é o meu livro que eu tenho livro físico. Eu tenho alguns e-books. E eu tenho um e-book de avaliação funcional para idosos que vende ainda mais do que o meu livro físico. Não porque é mais barato, não.
mas porque eu sinto uma necessidade, e eu tô fazendo ele, eu tô com ele aqui agora, inclusive aberto, que eu tô fazendo uma segunda edição ampliada dele. Eu vejo uma necessidade de profissional de educação física em saber como avaliar idosos. Por quê? Porque eu tô vendo que o profissional de educação física, ele, antes de prescrever, ele não avalia. Ele simplesmente olha para o idoso e fala, eu acho que ele está frágil, eu acho que ele tem sarcopenia. Você não tem ideia. Quando eu pego o construto de sarcopenia num curso com 200 pessoas e mostro passo a passo de como avaliar a sarcopenia, eu vejo 2 tipos de indivíduos. Aqueles indivíduos que olham e pensam, que demais! Com isso aí, eu consigo, então, entender que esse idoso está num processo de fragilização e que se eu treinar com alto volume, ele vai ter... Eu vou potencializar esse processo. Eu preciso treinar com alta intensidade. Ou, pelo menos, o treinamento de potência. E eu vejo outro público. Porque, o construto de sarcopenia é gigantesco. E aí, cálculo de índice de... Porque ninguém tem o DEX igual o Celapan. Então, não dá para você fazer DEXA. Então, assim, você tem que fazer lá, cálculo de índice de massa muscular, equação preditiva. Aí, eu faço essa equação na hora do curso. A metade fica, mas eu não vou usar isso nunca. Poxa, se você não vai usar isso nunca, tu vai continuar cobrando R$40 hora aula de personal, sabe? Então, assim, eu vejo que falta de avaliação e sobra de presunção. No sentido de, não, é fácil treinar idoso. Eu treino idoso tranquilo. Tá, pega um idoso obeso, hipertenso, diabético, obviamente. Então, síndrome metabólica com doença osteoarticular, que é a doença mais prevalente. Em torno de 100% das pessoas acima de 80 anos têm doenças osteoarticulares. A gente tem a doença mais prevalente, a que mais mata são as cardiovasculares, mas a mais prevalente são as doenças osteoarticulares, e elas são incapacitantes. Se elas são incapacitantes, elas geram todo o processo de fragilização. Então, assim, não se olha para isso. Não se olha. E aí, a hora que vai avaliar, não, mas é porque ele sente dor aqui. Tá, mas ele sente dor por quê? Aí vem o que eu mais odeio. Não, mas é porque ele já é idoso. Olha, se eu um dia ouvir isso de alguém falando para mim, porque falta alguns anos ainda para eu chegar, mas se eu um dia for idoso e ouvir a seguinte frase, mas o senhor tem isso porque o senhor é idoso. Para mandar um palavrão no mesmo momento é 2 segundos. Porque idade de nada tem a ver com doença. Óbvio que a prevalência vai ser maior, mas de nada tem a ver com doença. Então, o grande problema é a acomodação das pessoas em justificar o não conhecimento delas à idade do indivíduo. Então, isso eu estou falando só do idoso. Se eu for começar a pensar, obviamente, né? Obviamente, a avaliação é o mais importante, porque, poxa, se eu trabalho com um idoso que está em fragilidade, que ele é frágil, eu tenho que ver se ele está com um processo de caquexia. Não, mas é um idoso que não está frágil. É um idoso que não tem sarcopenia. É um idoso que treina pesado faz 10 anos. Pô, perfeito. Agora, quantos idosos eu tenho que são assim? A grande maioria está na outra extremidade, onde eu tenho que melhorar a parte funcional dele. Aí é um outro problema. Agora que a gente vai falar de funcionalidade para pessoas idosas. Eu vou fazer uma live sobre isso sexta-feira. A hora que a gente fala de funcionalidade de pessoas idosas, a primeira coisa que a gente tem que pensar são forças de membros inferiores. Para depois começar a pensar em força de membro superior, para depois começar a pensar em aptidão cardiorrespiratória. O que acontece com a pessoa que vai treinar um idoso que precisa melhorar a função? Bota na esteira. Sem avaliar, sem nada, bota na esteira. Se você pergunta para uma pessoa que trabalha com isso, poxa, das pessoas que estão aí, quem não foi meu aluno, das pessoas que estão aí, quem trabalha com bateria de Hickley-Jones? A bateria de Fullerton, a de Hickley-Jones proposta em 2008. Quem já realizou os testes funcionais de Hickley-Jones? Então, são coisas simples que agregam demais ao seu valor à aula, ao seu indivíduo, né? Ao seu indivíduo e principalmente ao quanto que vai mudar na vida dele. Isso porque a gente está falando só, única e exclusivamente do indivíduo idoso. Se a gente for começar a juntar as doenças, aí que a gente vai começar a falar de muito mais coisas.
É. E é interessante porque tu falaste uma coisa, essas avaliações são simples e não necessitam de recursos caros, né? Às vezes é um Não. banco, é um cone, né? São coisas que são simplórias perto de algumas avaliações, como tu falou, nem todo laboratório tem um DEXA disponível, mas você pode ter fita métrica, você pode ter outros materiais mais simples que isso não impede você fazer avaliação física. A outra coisa que tu falou que é interessante, eu até brinco muito, né? Se a gente acha que essa geração, né, que está com uma idade mais elevada, tem um nível de atividade física baixo, eu fico pensando a nossa geração, como será? Porque É. se essa geração, a gente tem, muitas pessoas têm esse pré-julgamento, imagina a nossa, como vai ser assim, pode ser muito mais frágil, eu falo de uma forma geral, né? Entre aspas, mas por quê? O aumento da tecnologia, o comportamento O sedentário padrão de aumentou, atividade física. O né? padrão de atividade física mudou. E De assim, a gente atividade física compara mesmo. isso, e a gente compara muito o idoso com a outra pessoa de outra faixa etária, não compara ele com a retrospectiva de vida dele. Né? Porque assim, ele treina quanto? Mas quando é que ele treinava antes, né? Então a gente tem mania de ficar comparando uma pessoa com a outra, quando existe individualidade biológica, que é princípio do treinamento, e não essa comparação entre pessoas em si, né? Que hoje até a ciência já mudou muito sobre essa questão de responsividade, que as pessoas elas respondem diferentes mesmo em pesquisa, né? Então, eu acho muito interessante, e principalmente quando tu fala do profissional, né, que não faz avaliação física. Isso é triste ouvir uma fala dessa, né? Porque assim, a avaliação física, o que, que você vai proporcionar de treino para a pessoa? É a mesma coisa que ela fazer uma coisa aleatória, né? Você quer pior? Artigo publicado em 2010 falando sobre o conhecimento e o tratamento de profissionais de educação física frente a alunos hipertensos, já que a gente está falando de grupos especiais. Artigo publicado em 2010 com 400 profissionais de educação física de São Paulo, capital. Desses, 70% trabalhavam com alunos hipertensos. Desses 70% que trabalhavam com alunos hipertensos, 67% não verificavam a pressão arterial do aluno antes do treino. Motivo, porque eles não tinham, eles diziam que o aluno era controlado a pressão arterial. Guarda a informação, 67% não verificava a pressão arterial do aluno. Aí saiu um artigo publicado esse ano agora, semana passada, na JAMA. Eu sou horrível com o nome, então não vou lembrar o nome dos autores, mas saiu publicado agora, em 2020, semana passada, falando sobre um estudo nos Estados Unidos com quase 4 milhões e 900 e poucos americanos, adultos e idosos, até 80 anos. 67% apresentam a pressão arterial controlada. Eu sei que eu estou falando de um artigo de 2010 e um artigo de 2020, mas você não acha assim, muito interessante que os mesmos 67% que não verificam dizem que é porque o aluno tem pressão controlada? E eu tenho 67% de indivíduos com pressão controlada? Será mesmo? Assim, será que bate tão perfeitinho que todo mundo que diz que tem a pressão controlada, de fato tem a pressão controlada? Não tem. Porque 50% das pessoas, isso são dados publicados na Sociedade Brasileira de Cardiologia em 2016, 50% das pessoas, elas não sabem nem que tem pressão alta. Desses 50%, metade desses 50% que sabem, metade fazem tratamento corretamente. E desses 50% que faz o tratamento corretamente, 25% é que consegue controlar. Ou seja, se você é um cara que trabalha com hipertenso e não verifica a pressão do seu aluno antes do treino, principalmente se esse aluno vem treinar de manhã ou depois do trabalho, por que de manhã? Porque de manhã o nível de cortisol é mais elevado, tudo bem, mas ele tomou medicamento, então ele vai estar baixando a pressão. Não importa, o nível de cortisol vai estar mais elevado. E à noite, depois do trabalho, um cara hipertenso, ele não necessariamente é obeso, normalmente é um cara altamente ativo financeiramente, trabalho, empresário. O cara tem um dia estressante, um chefe, ou ele é o chefe, porque chefe também estressa pra caramba. E aí ele teve um dia estressante. Eu vou só pensar assim, Andréia, pensa você com prazo para entregar de discussão de dissertação de mestrado. Você está no mestrado, né? Ou doutorado?
Do doutorado. Com discussão de doutorado. O Ismael, ele tá ouvindo nós. Na minha defesa de mestrado, na banca, ele fez eu fazer a discussão em 15 dias de 7 tabelas. E falou, não quero saber, se vira. Eu falei, professor, não precisa. Eu briguei com o Henrique porque não tinha. É para pôr. Aí você sai nesse dia do laboratório, você sai nesse dia e vai treinar. A sua pressão tá igualzinha, né? Nunca. E aí o cara, ele vira e fala assim, não, porque a pressão do meu aluno é controlada. Se de um normotenso não é controlada a depender do dia, imagina de um hipertenso, onde a capacidade reativa é maior. Imagina! Então, assim, o cara é uma roleta russa. Eu vejo um monte de personal treinando com... eu venho batendo muito nisso porque, pô, eu me sinto culpado. Porque eu sou um dos caras que hoje mais falam sobre grupos especiais para o público final. Tá? Então, assim, pro personal. Eu sou um dos caras que mais fala hoje. Ano passado eu viajei 45 finais de semana dando curso. Então, assim, eu me julgo responsável pelo personal não estar prestando esse tipo de atendimento. Porque eu sou o cara que tem que ensinar. Agora, não adianta nada eu falar o tanto que eu tô falando aqui, o tanto que eu fiquei inconformado, e o cara ficar e falar assim, ah, não, mas é só verificar a pressão. Então tá, então joga uma roleta russa com uma bala no tambor e joga na cabeça do seu aluno. Uma hora vai dar errado, cara. Uma hora vai dar errado. A mesma coisa acontece com o diabético. A mesma coisa acontece. A justificativa de que, ah não, mas o aluno verifica a glicemia dele na casa dele. Meu amigo, se ele comeu uma bolacha no caminho, já muda a glicemia de um diabético que não tem a glicemia controlada. Para ele estar em cetogênese, para ele te dar trabalho dentro da academia. Então, assim, tudo isso a gente tem que prestar atenção. Por isso que o serviço prestado para um indivíduo que são os indivíduos que eu mais trabalho, principalmente diabéticos, hipertensos e idosos, e obesos também, mas obesos eu trabalho mais como pano de fundo de todas essas doenças concomitantes estão relacionadas à obesidade, mas principalmente esses indivíduos, acrescido então a idade, caso ele seja idoso, são riscos, por isso que chama grupo de risco. E as pessoas acham que... E aí eu coloco isso na minha rede social, as pessoas justificam. Ah, mas dentro de uma academia, você não vai conseguir controlar. Para de achar o problema, soluciona. Pelo amor de Deus, fica caçando o problema só, fica só olhando para o problema. Não, mas na academia não dá. Não previne, não previne. Então, assim, o que você falou, você foi muito feliz, você foi muito feliz na sua fala, é a questão de... Pô, se essa geração de hoje, a gente tem um público sedentário, que é só 1/3 dos idosos. Na minha pesquisa de doutorado, Andréa, 11% dos idosos eram ativos. 11%. Eu fui ver atividade física e mortalidade, eu tive que mudar o padrão de atividade física do meu acelerômetro, porque se eu coloco ativo e sedentário de acordo com a fórmula de Fridson, eu ia ter só 2 indivíduos que morreram, que eram ativos em 4 anos. 2, ou seja, idoso ativo não morre. Eu tive que dividir em tercio para conseguir achar alguma mortalidade. E aí, assim, a atividade física, o cara previne. A gente tem só 11% dos idosos acima de 65 anos em São Paulo que são considerados ativos de maneira objetiva. Imagina a gente, imagina os nossos filhos, por exemplo. Então, eu dei um curso esse final de semana e nesse curso eu ainda falei sobre isso. Quem trabalha com grupos especiais, eu comecei a trabalhar tem 13 anos. E quando eu comecei a trabalhar, todo mundo falava assim, não, porque grupos especiais é o público do futuro. É o público do futuro. Cara, já é o público do passado. E tem muito, mas muito o que evoluir. É absurdo o tanto que tem que evoluir. Por quê? Porque vai aumentar. As pessoas viram para mim e falam assim, professor, mas hipertensão está controlada, não aumenta a prevalência de hipertensão. De fato, se você olhar os gráficos de hipertensão, de diabetes, não mudaram nos últimos 10 anos. Não mudaram. Agora, a população brasileira cresceu de 180 milhões para 220 milhões nos últimos 10 anos. A população idosa em 2010 imprudente, não, de 2000 imprudente era de 10%, em 2010 era de 14%, hoje deve beirar em torno de 16%.
16 a 17%. Então eu estou tendo um número maior de idosos em prevalência, mas estou tendo um número maior absoluto, que isso que ninguém observa. Um número maior absoluto de pessoas hipertensas, de pessoas diabéticas, de pessoas obesas. Mesmo no caso da obesidade, está aumentando a prevalência. Mas a hipertensão e da diabetes, elas estão mantidas. Só que isso é valor de prevalência, de percentual. A questão aqui não é percentual, é valor absoluto, é quantos clientes a mais eu posso ter, entendeu? Eu falo, viu, tá louco. Tu falou uma coisa interessante, essa questão de desculpa que a pressão é controlada, né? Isso é um perigo muito grande, né? Porque o que acontece? O treino modula a pressão, né? Que a gente sabe, né? Das alterações fisiológicas, frequência cardíaca, aumenta o débito cardíaco, enfim, né? Que é a fisiologia básica. E o que acontece? Às vezes aquele paciente, né? Aquela idoso paciente que está tomando um remédio para hipertensão, ele começa a ter hipotensão, né? Ele começa a ficar com a pressão muito baixa durante o treino. E se a pessoa não afere, porque a pressão ela é assintomática, então as pessoas, ela tá se sentindo super bem, mas ela tá com uma pressão sistólica de 150, né? Então, é um risco muito alto, né? A pressão arterial, né? Então, a gente tomou muito cuidado aqui durante a pesquisa de sempre aferir antes da sessão de treino, durante e pós, né? Porque que a gente vai percebendo ao longo do treinamento, principalmente quando ele é crônico, aquele remédio, às vezes, a gente recomenda para o paciente para ele voltar no hospital e, às vezes, aquele remédio é dividido em doses durante o dia porque tem modulação, né? Às vezes, aquele remédio que ela tomava de manhã, ela passa a tomar de noite, em outro horário. Então, sempre tem que ter esse feedback com a pessoa que está dando treino, né? Está recebendo treino, indicar para voltar ao médico, porque outro problema muito sério, depois que começa a treinar, muitos pacientes, muitos idosos acham que já estão melhor, porque vem a pressão abaixando muito e param de tomar remédio. Isso é um perigo enorme, tá? Então, assim, o profissional de educação física tem que estar observando muito se esse idoso não parou de tomar esse medicamento e também, né, que às vezes ela fala assim, eu tomei remédio hoje. Você vai aferir a pressão, tá num pico. Se você tomou realmente um remédio hoje, aí a pessoa, realmente eu esqueci, né? Então, a importância de você avaliar. Fora isso também que tu falou, outra coisa que, pelo menos aqui em Prudente, altera muito a pressão. A gente sabe o calor, né? No período calor de que verão. É nessa cidade. Meu Sol, Jesus. São Luís, Prudente, né? Então, qualquer hora elas podem estar oscilando a pressão arterial. É muito comum, é uma coisa muito comum acontecer aqui. Eu acredito que na maioria das cidades, principalmente no Nordeste e algumas cidades mais né, que tem esse clima, né? Você tem toda a razão. E assim, teve um comentário aqui, deixa eu só justificar, Denisa, é isso, né? Denisal Magalhães? Acho que é isso. A pessoa falou assim, depois dessa sua fala, devemos ter muito cuidado quando falamos que a academia é um lugar de promoção de saúde. Não. Entenda. Uma das coisas importantes é o seguinte, exercício físico é tão bom, mas é tão bom, que até errado é bom. Agora, olha o errado que eu tô falando. Muita calma nessa hora. O errado é o seguinte, a gente tem duas formas de treinar, a maneira segura e a maneira eficaz. O ideal é que se treine na segurança com eficácia, tá? Esse é o ideal. Se você não tem conhecimento para treinar na eficácia, treina na segurança. Isso para qualquer grupo especial. Academia, então, não é um lugar de promoção de saúde? E eu te explico já. Mesmo sem professor, a gente tem uma série de artigos, e eu vou citar um publicado em 2019 por uma menina que estava fazendo mestrado, o professor Eduardo Costa, se eu não estou enganado. Não lembro o nome dele. Mas é uma menina da UFRN. Ela publicou um artigo de carga de intensidade autoselecionada na caminhada. Olha só. Solta as idosas para fazer caminhada na pista de atletismo, igual faz aí com as mulheres imprudentes. Só que ela deixou solto. Vai, caminha tanto tempo. Foi um estudo de crossover. Então, elas mesmas foram controles delas. Então, elas foram lá, caminharam, fizeram a caminhada. E verificaram a pressão dela com o Holter durante 24 horas. Depois de 3 dias, elas foram lá. No outro dia, elas foram lá, devolveram o Holter e tudo mais. Depois de 3 dias, elas foram lá e verificaram, botaram o Holter de novo e
controlaram a pressão durante 24 horas sem fazer exercício. No dia que elas fizeram a caminhada, e só a caminhada, durante 30 minutos, elas ficaram com a pressão reduzida durante 20 horas pós a caminhada. Olha só, carga autoselecionada. Ou seja, eu escolho a velocidade que eu quiser caminhar. Eu vou e eu escolho. É aquela famosa caminhada da minha mãe, sabe? Assim, minha mãe, ela adora fazer caminhada. Faz 20 anos que ela faz na mesma velocidade. É isso. Ela foi lá, ela caminhou na velocidade que ela quis. A pressão dela ficou durante 20 horas mais baixa do que estava no basal e do que era quando ela não caminhava. Olha que sensacional. Exercício, mesmo sem nenhum tipo de prescrição, é bom para a saúde. O que eu justifico com muito cuidado é personal. Imagina você, personal, que não avalia o seu aluno, ele chega para treinar e aquele dia, naquele bloco, naquela semana, é uma semana de microciclo de alta intensidade. E aquele dia ele chega para treinar com a pressão de 168 por 105. E você chega para esse cara e taca-lhe um HIIT, tá? Que é um treinamento resistido de alta intensidade com muita carga concêntrica. Ou seja, que é quando o músculo vai ocluir ainda mais os vasos, você vai jogar a pressão daquele cara até 330. A gente tem bodybuilding que chega a 370 de sistólica. Então, mas é óbvio, né? O bodybuilding, beleza. A pressão dele chegar aqui exploda. Até o olho dele sangra. A gente tem bodybuilding que tem microlesão ocular. Aí você chega nesse cara e você faz ele treinar nessa intensidade, com treinamento concêntrico, alta intensidade. Tu tá maluco. Tu tá querendo matar o seu aluno. Agora, quando você... Esse mesmo aluno que chega com a pressão de 168, ele tem risco? Tem. Ele não devia treinar? De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, não. Acima de 160 não treina. Mas tem um monte de aluno que vai para academia, que está com a pressão acima de 68, que ele nem sabe que está com a pressão acima de 68, e que faz lá aquele treino miguezinho dele, e que vai embora, e a pressão vai estar 155. Tem um monte. Por quê? Porque, voltando ao dado da aluna da UFRN, foi publicado agora em 2019, ela foi 90%, se eu não estou enganado, eu não lembro direito qual é o percentual, do tempo da aula de caminhada que ela fez, passaram em atividades leves. E o restante é atividade moderada. Ou seja, quando a pessoa autosseleciona a carga, já cai por terra aquilo que muito foi falado no começo da pandemia, sabe? Ai, não, porque as pessoas não podem treinar sozinhas, porque se elas treinarem sozinhas, elas vão se lesionar, porque elas vão ter risco cardiovascular, porque elas vão se machucar. Mentira! Quem treina sozinho, treina em intensidade leve a moderada. Algumas pessoas vão ter problemas? Algumas pessoas vão ter, mas o sedentarismo mata muito mais do que esses problemas advindos dessas pessoas que estão treinando errado. Muito mais. Isso a gente tem um trabalho publicado aí em Prudente, se eu não estou enganado, é em Londrina, só que já antigo, com as praças da academia, as praças ao ar livre. Essas praças ao ar livre, sabe o que eles fizeram? Eles foram lá e avaliaram os 5 primeiros blocos de quarteirões próximo dessas praças de atividade física, que tem os equipamentozinhos ali. Eles avaliaram as pessoas nos 5 primeiros quarteirões. E depois eles avaliaram as pessoas do 6º até o 10º quarteirão. Tá? As pessoas até o 5º quarteirão, elas eram pessoas mais ativas, elas eram pessoas com maior qualidade de vida e maior saúde. Menos doenças, na verdade. Foi isso que eles viram. Então, menos doenças e maior qualidade de vida. Só pelo simples fato de que essas pessoas frequentavam mais essa academia ao ar livre do que as pessoas que moravam mais distante. Então, só pelo fato de ir até o lugar e voltar para casa já é um tipo de atividade física. E além disso, a gente está falando de qualidade de vida, né? Então, velho adora conversar. E aí, só dele ir lá, conversar com outro velho e voltar para casa, isso melhora aspectos de qualidade de vida que a gente precisa começar a prestar atenção e não pensar só de emagrecimento, ou melhora do quadro físico. A gente está trabalhando com um indivíduo que é multifacetado.
Falando de grupos especiais, principalmente, poxa, um cara que nunca treinou, ele está treinando com você há 8 meses, sem parar. A pressão dele continua igual, a glicemia dele continua igual. Você vai virar para ele e falar que ele não está tendo resultado? É óbvio que ele está tendo resultado. Ele está tendo muito resultado, porque agora ele é uma pessoa ativa. Poderia ter mais resultado? Claro, vai de você, vai dele, vai de todo o projeto. Mas falar que não tem resultado, grupo especial não é marombeiro, onde eu preciso prestar atenção no ganho de músculo, na circunferência, em fazer assim, assim, assado. Eu tenho que pensar em cuidar da saúde e melhorar a saúde desse indivíduo. Só para terminar minha fala e trazendo para o diabetes, André, eu recebi uma mensagem ontem de uma aluna que fez um curso online meu. Eu tenho um curso online de grupos especiais e essa aluna, eu fiquei tão feliz porque assim, o meu objetivo é exatamente esse. É por meio das pessoas que são os meus clientes, né, que são as pessoas que compram o meu produto, mudarem a vida dos alunos delas. E ela mandou para mim o glicosímetro, um vídeo do glicosímetro. Eu postei hoje, no pré e pós da aluna diabética dela. A aluna diabética dela começa a aula com 220, termina a aula com 132. Uma redução de 62% da glicemia, usando técnicas que eu ensino no meu curso online para redução de glicemia, de maneira aguda. Pensa se essa aluna não ficou feliz com essa professora. Pensa se um dia essa aluna vai largar essa professora. Mas nunca. Mas nunca. Porque isso é mudar a vida. Quando eu trabalho com grupos especiais, eu estou mudando vida. Isso tem que estar muito bem claro na minha cabeça. Sim, é mudança de vida. E a gente conversa muito aqui no grupo. Eu sempre tenho uma palavra que, para mim, no aspecto clínico, é fundamental. Porque eu trabalho bem mais com pacientes com câncer, que às vezes melhora a manutenção, né? E não aumento ou diminuição Exato. de algo, né? Até porque o processo de envelhecimento vai fazer com que você altere para pior, né? Ele é uma constante que vai tentando alterar. É normal isso acontecer. Se você consegue manter as variáveis, né? Se você consegue manter a força, se você consegue manter o VO2, você já está melhorando aquela pessoa, né? Porque ela está num processo de perda, né? Então, você mantendo, você está melhorando aquilo, está sendo efetivo aquele treino naquele cliente, naquele indivíduo. E em relação ao que falaste também ao exercício ao ar livre, né? Tem sido publicado muitos artigos, tem até um que está em muita discussão aí, que é da periodização e tudo, dessa questão livre, né? Que já tem um resultado quando é leve. Hoje também se fala muito do termo de quebra do comportamento sedentário, que aí, no caso, essa pessoa provavelmente está indo mais para essa linha de quebrar comportamento sedentário e não em si uma Exato. prescrição, exercício, né, elevado. Mas, lógico, né, quando vai para um profissional, quando ele faz uma avaliação, principalmente se tratando se aquela pessoa é uma pessoa doente, se ela é cardiopata, aí o risco pode ser um pouquinho elevado, né, nesse sentido. Mas uma pessoa que não tem doença, muitas das vezes, quase não tem alteração. Mas, por exemplo, André, a gente avaliando mulheres com câncer aqui, a gente percebeu, né, a gente está escrevendo ainda, que a sintomática, né, assim, aliás, sem fazer esforço algum, elas têm um comportamento. No momento que elas iniciam um esforço, ainda que pequeno, a modificação dela comparada a mulheres que não têm câncer é muito diferente, né? Então a gente está tentando observar algumas recomendações, né, descrever e está ainda em trâmite, né? Mas essa questão de quebra do comportamento sedentário, a gente realmente tem que indicar, e eu acredito que é um problema de saúde pública. Às vezes a gente quer só que fique conosco, com o profissional, e a mudança total desse cliente, desse paciente, né? Tem que exato. modificar, né? Mudança de hábito. Mas quando a gente fala de população que talvez com risco bem elevado, num tratamento mais aprofundado, aí a gente tem que ter alguns detalhezinhos que são peculiares. Por exemplo, quando o paciente está em quimioterapia, fica muito fragilizado, aí a gente não recomenda muito por conta da exposição em si, né? Mas é super interessante. E fora isso, tem fator psicológico também, né? Você está passando na praça, caminhando, outras alterações psíquicas que acontecem, né, que vão melhorar seu dia a dia. A pressão arterial tem fator emocional envolvido, né? Então a gente percebe nos testes de esforço, por exemplo, se a pessoa começa a respirar de forma diferente, ela consegue controlar.
a frequência cardíaca dela, né? Então, são vários aspectos e às vezes a gente fica só pautando que é somente o exercício, quando é um conjunto de fatores com o exercício, né? Eu falo que o profissional de educação física ele precisa parar de dar tiro no pé. E o que é parar de dar tiro no pé? É virar e falar assim, ah, você só pode fazer exercício se for com um profissional de educação física. Amigo, vamos transformar essas pessoas primeiro em pessoas ativas. Vamos potencializar, fazer com que o exercício físico se transforme em algo para a população como um todo e não apenas para 30 e poucos por cento das pessoas que são consideradas ativas, para os 28% que são considerados ativos, que são idosos, de acordo com a PNAD em 2017. Vamos fazer com que mais pessoas sejam ativas para depois essas pessoas virarem e falar assim, poxa, eu preciso procurar um profissional de educação física para melhorar ainda mais. Porque se eu tiver mais pessoas ativas, eu vou ter mais demanda. Eu vou ter mais pessoas para poder trabalhar. Antes de você virar e falar, não, só pode se for... É a mesma coisa de um nutricionista falar assim, você só pode comer se for com cardápio de nutricionista. É a mesma coisa. Não faz sentido. Agora, é assim, ó. Se eu quero emagrecer de maneira saudável, eu preciso controlar minha alimentação e fazer exercício. Eu posso começar só? Posso. Eu vou ter o mesmo resultado? Não. Tá claro para você? Tá claro para todo mundo. Tem que estar. É a mesma coisa, por exemplo, em finanças. Eu vou aplicar meu dinheiro. Eu vou aplicar meu dinheiro? Eu vou ter um rendimento? Provavelmente. Até na poupança eu tenho rendimento. Agora, se eu tiver um consultor do meu lado, o meu rendimento não vai ser maior? Ah, vai, mas aí eu tenho que pagar mais taxa, eu tenho que pagar... Tudo na vida são ônus e bônus. Agora, quanto mais pessoas eu tiver ativa, maior a chance vai ser de eu conseguir ter profissionais. Agora, concordo plenamente, muito feliz a sua fala, inclusive. É óbvio que eu estou falando um indivíduo com câncer, um indivíduo com quimioterapia, um indivíduo que está fazendo hemodiálise, são indivíduos em um grupo de risco ainda mais, assim, um indivíduo com DPOC, por exemplo. Então, são grupos de risco ainda com uma dificuldade ainda mais elevada, onde a atividade física, por exemplo, com o indivíduo com DPOC, a físio traz muito isso, são atividades respiratórias, de fortalecimento de diafragma, fortalecimento de intercostal. Então, assim, é diferente, claro. Eu concordo plenamente. Mas a grande população a gente tem que incentivar e não boicotar. E não falar, não, ó, só pode... Não, porque, eu juro, começo dessa pandemia, tava um terrorismo. Parecia que exercício físico era um terror se fizesse sozinho. E, meu, não, calma, não é assim, não. Vem cá, que o negócio é bom. E aí a gente começa a usar um monte de termos, né? O próprio colégio americano, ele fala de exercício como remédio, né? E aí, exercise is medicine, né? Tudo bem, eu respeito o colégio americano. Eu concordo que o exercício físico é remédio. Mas a gente não pode falar isso pro nosso aluno. Não pode. Nosso aluno não pode ouvir que exercício físico é remédio. Porque você foi muito feliz no que você disse. A gente tem um monte de aluno um monte de cliente hipertenso que acha que tá bom e não toma o remédio. Ou seja, as pessoas elas não têm comprometimento com remédio. Isso porque o remédio é só pegar um comprimido e engolir. Agora, você acha que se ela imaginar que exercício físico é remédio, se ela já não tem comprometimento nem com a cápsula, você acha que ela vai ter o comprometimento de fazer exercício? Ah, não, mas é porque o meu remédio... Vai nada. Exercício físico tem que ser vendido como algo de saúde, algo de prazer, algo relacionado a estilo de vida. E não, porque é um remédio. Ninguém gosta de tomar remédio. A gente tem que fazer com que o exercício seja prazeroso. Óbvio, nem sempre é. Vida de adulto nem sempre é prazeroso. E a gente vai ter que fazer, não tem jeito. Mas começar assim, já começar sendo algo desprazeroso, a chance de não ter aderência é muito maior. É muito maior. Essa questão de aderência é ampliada mesmo. E assim, Igor, porque o nosso tempo tá indo, né? E é rápido que
nós falamos bastante, essa questão de quais tipos de exercício, né? Já que a gente está falando de exercício, então, por exemplo, o idoso. O que é mais recomendado para o idoso? É um treinamento resistido, um treinamento com peso, né? Que a nomenclatura vai mudando conforme, né, a ideologia. Ou um treinamento aeróbio. Por exemplo, a gente percebe muito que às vezes é deixado de lado o alongamento, né? A flexibilidade também é outra discussão. Eu já vi, por exemplo, posso entrar aqui rapidinho no assunto, alongamento às vezes em cima da esteira, né? Idoso hoje em dia, às vezes tem gente fazendo e por conta dessas modinhas, né? Então, os cuidados, né, com o exercício, a população. Então, eu queria assim, que tu falasse um pouquinho sobre isso. Rapidamente, a gente tem alguns trabalhos. Deixa eu te corrigir. A gente fala muito, você foi educada, tá? Eu falo muito, você quase nem tá falando. Então, assim, o idoso, a gente tem que ver qual é a condição clínica, tá? Obviamente tem que ver e tudo mais. Mas vamos pensar especificamente no idoso. A gente tem trabalhos recentes de um professor da Federal do Rio Grande do Sul, lá de Santa Maria, chamado Eduardo Cadori. Ele fala muito sobre o treinamento de potência para idosos e ele trabalha junto com o Miquel Izquierdo, que é um espanhol, que também fala muito sobre isso. E eles publicaram um artigo no passado, esse eu lembro porque eu uso muito, chamado, do Fragala 2019, sobre os protocolos de treinamento para idosos. E, obviamente, o treinamento resistido ele entra como principal forma de tratamento. Dentro do treinamento resistido, a gente tem o treinamento de potência. Entre 30% e 60% de um RM, na máxima velocidade da concêntrica, controlando a excêntrica, fazendo no máximo 1/3 do que seria a capacidade máxima de repetição, como o método de treinamento que mais auxilia na melhora funcional do indivíduo. Embora ele não seja um método de treinamento que vai potencializar o ganho de massa muscular, esse fica resultante realmente ao treinamento de força, principalmente aqueles com maior volume. Mas para força e potência, o treinamento de potência tem muita valia a ser utilizado para essa população. Principalmente porque com a ativação, né, das fibras de contração rápida na hora da concêntrica, eu tenho algo que é mais deteriorado dentro do processo de envelhecimento, que são essas mesmas fibras. Pensando então para o idoso, obviamente, eu sugiro o treinamento de força e sugiro o treinamento de potência em algum momento. O grande problema do treinamento de potência, Andréia, é que as pessoas usualmente nunca treinaram potência e elas não se sentem confiantes para treinar potência com o idoso. É algo que a pessoa precisa realmente trabalhar bastante. Eu falo muito disso nos meus cursos, no meu curso online também, eu falo muito disso. Isso para o idoso, então. Óbvio, o treinamento aeróbio é importante. A gente tem um monte de trabalho, inclusive trabalhos publicados aí com o Celapan, que o Fabrício publicou alguns deles, inclusive, sobre o treinamento concorrente para mulheres na pós-menopausa. Esses treinamentos concorrentes, eu gostaria que o Ismael estivesse assistindo, eu espero que ele esteja, porque eu estou falando um monte de artigo que ele sempre me cobrou nas minhas falas. Fala, Gustavo, beleza? E aí, esses artigos que vocês explicaram aí do treinamento concorrente para pessoas mulheres na pós-menopausa, com resultados muito importantes, tanto em diminuição de gordura de tronco, gordura central, quanto de aumento de massa muscular nas mulheres que realizam o treinamento concorrente. Então, assim, resumindo, idosos, pensando em funcionalidade, treinamento de potência, pensando em aspectos gerais de saúde, treinamento concorrente. Isso, obviamente, não exclui o treinamento resistido sendo feito ou o treinamento aeróbio sendo feito de maneira isolada. Isso não exclui, obviamente. Mas preferências para esses treinamentos. Treinamento para hipertenso, poxa, todos. Agora, eu vou falar uma coisa que vai dar pau. O treinamento de maneira aguda que mais resulta em redução de pressão arterial é o treinamento isométrico. Só que feito a 30% da contração isométrica voluntária máxima. E não o treinamento isométrico para reganho de força muscular, como se faz em indivíduos que estão voltando de lesão de joelho, que é 80%, 90% de um RM. Mas a 30%. A 30%. E feito em dinamometria.
em dinamometria. Agora, professor, você quer dizer então que os outros não diminuem? Claro que diminui. Claro que diminui. Mas de maneira aguda, nenhum é tão efetivo quanto o treinamento isométrico. Principalmente o feito com dinamometria, que é dinamômetro de preensão manual, tá? Então a gente tem meta-análise exata, a Josefina está acabando de falar, a gente tem meta-análise sobre isso já. Os artigos começaram a ser publicados depois de 2017. Eu espero muito que a Sociedade Brasileira de Cardiologia mude o guia na diretriz, porque na diretriz ainda está dizendo que não pode treinamento isométrico para hipertenso. Eu quase não gosto, né, Gustavo? E outra coisa é você pensar no indivíduo hipertenso na seguinte forma. Hipertenso, o que eu preciso fazer com ele? Pô, se ele chegou para treinar com a pressão acima de 150, ele pode treinar? Pode. Mas eu vou treinar nesse dia dando preferência para a fase concêntrica? Não. Por quê? Porque na fase concêntrica é a hora que o músculo acopla as artérias, aumenta ainda mais a pressão. Então o que eu faço? Eu ajudo ele na concêntrica e deixo ele treinar de maneira excêntrica, que é a hora que os músculos estão estendendo. Sempre, obviamente, que estão contraindo, mas contra uma gravidade. Então, é a hora que eu crio maior microlesão e é a hora que eu não sobrecarrego o meu sistema cardiovascular. Então, tudo isso eu tenho que prestar atenção na hora que eu for trabalhar com o indivíduo hipertenso. Indivíduos diabéticos, esses são um pouco mais simples, assim, na questão do treinamento, né? Você só tem que tomar muito cuidado na questão da hipoglicemia, e que treinamentos mais intensos, principalmente os treinamentos aeróbios mais intensos, pós-treino vão gerar uma chance maior de hipoglicemia. Então, precisa estar esperto, precisa ter glicosímetro, precisa trabalhar em cima dos outros aspectos, mas é importante pensar para o treinamento, para o diabético, principalmente o diabético tipo 1, que é aquele que a gente tem um problema maior, na hora de treinar em alta intensidade. Professor, o treinamento resistido para o diabético, ele resulta em hipoglicemia também? Sim. Às vezes, grande esse quadro de hipoglicemia. Eu já tive eu tive um fisiculturista imprudente uma vez, a gente treinava na Vida Ativa, não sei se tem ainda essa academia, ali na frente do Parque do Povo. Tá bom. E aí ele simplesmente virava e falou assim, Igão, vou desmaiar. E desmaiava. E aí ele desmaiava, eu ia lá, fazia todo o procedimento com ele e tal, não sei o quê. Aí ele voltava, 5 minutos depois ele, bora. Ia treinar pro pau de novo. Só que a história, eu tô falando de um outro indivíduo. Era um tipo 1, mas ele era fisiculturista e tudo mais. Então era outro tipo de indivíduo. Tá? Eu falei de novo. E eu queria também que tu falasse só um pouquinho da flexibilidade, né? Que hoje em dia tem saído muita molde aí de flexibilidade, alongamento. E a gente também tem um comentário aqui, uma pergunta, do Inácio. Não dá ouvido pro Inácio, não. Dá ouvido pro Inácio, não. Eu respondo já o Inácio, eu respondo já o Inácio. Sim. Mas sobre a flexibilidade, André, eu leio pouco sobre flexibilidade. O pouco que eu leio sobre flexibilidade, eu vi, acho que foi ano passado, ou esse ano, alguém se puder me ajudar, vocês se puder me ajudar, que a gente tem em exercícios de alongamento, quando eu realizo exercício de alongamento, eu aumento a liberação de... Oh, meu Deus, como chama aquele vasodilatador? Deixa agora... Esqueci. Eu aumento a liberação de um vasodilatador endotelial e que isso... Jesus, esqueci. E que esse, obviamente, vasodilatador reduz o indivíduo na pressão arterial com alongamento. Então, além da questão do relaxamento, eu, no alongamento, consigo fazer com que eu tenha o aumento da liberação endotelial desse... Esqueci o nome, meu Deus. Que aí eu tenho, então, um aumento eu tenho uma diminuição da pressão arterial. Óxido nítrico, obrigado. Obrigado. Vai ajudar. E a outra questão também que eu ouvi falar também, muita relação agora do alongamento com a variabilidade da frequência cardíaca, né? Tem saído algumas coisas. Sim, modulação autonômica. Mas eu confesso que leio pouco sobre isso. Sobre isso. Também eu tenho leitura básica, mas a gente tem, assim, discutido, assim, cuidado com o alongamento só, né? Por conta que às vezes a gente vê, por exemplo, muita gente idosa também, população
de grupos especiais, fazendo muito alongamento, que às vezes está mais próximo de um estiramento do que um alongamento, né? Só tomar esse cuidado, né? E aí tem aquelas discussões também de um alongamento próximo das sessões de força e aeróbico, que também são outras discussões, né? Mas em termos de saúde geral, a gente percebe que o alongamento ele tem atraído e tem ajudado bastante, né? Tá, Só nesse esse caso de cuidado. idosos, a minha colocação, e aqui é uma colocação prática, não é científica, tá? Já deixo claro antes, é prática de quem vive isso há muito tempo, de quem trabalha como personal há muito tempo, vai treinar idoso, alongamento é depois do treino e acabou. Antes do treino é aquecimento e treino. Depois do treino é que eu vou fazer um alongamento. Eu tenho um indivíduo onde ele precisa, óbvio, eu estou falando de Prudente, uma cidade quente pra caramba e tudo mais, é uma coisa. Agora, se eu estou falando de uma cidade no sul, por exemplo, eu tenho um indivíduo que eu preciso preparar a musculatura dele para depois realizar o stretch, para poder, então, fazer com que esse indivíduo tenha um poder maior na hora do treinamento de alongamento e tudo mais. Uso, para ser bem sincero, uso muito mais o alongamento como um momento de relaxamento pós-treino, tá? Até porque se eu trabalho com grupos especiais, a minha maior observação não é ter um idoso flexível, mas ter um idoso móvel. Então eu preciso de mobilidade, tá? Então eu preciso de uma articulação, principalmente glenomeral, onde eu não tenha calcificação. Então, onde esse idoso consiga, ao longo de toda a vida dele, erguer o ombro dele e colocar para trás da cabeça. Tá? Então, eu preciso trabalhar não flexibilidade, mas mobilidade articular. Então, tudo isso eu tento realizar principalmente no final do treinamento, ou em alguns raros casos, com um bastão, para preparar o indivíduo para o exercício que vai acontecer. Certo. Aí aqui teve alguns comentários que é da relação do percentual de gordura e obstrução total de rede vascular local. E qual é a relação disso com o pico de pressão? O Jeff também falou que o hand grip funciona, sempre acreditei, né? Mas acredito também que a evolução dessa parte de a gente acreditar muito no treinamento de força, porque se a gente for ver historicamente, o treinamento aeróbico sempre foi mais utilizado, né? Agora que o treinamento de força tem sido mais investigado, né? E aí a gente está esperando que mude as diretrizes, né? Como tu falaste. Então, e isso não quer dizer que o treinamento aeróbio não é importante, é importantíssimo, deve ser feito, é o que a gente tem de maior comprovação científica de maneira forte, evidente, clara. Agora, eu não posso ter um hipertenso que faz treinamento aeróbio, porque o hipertenso ele tem uma sobrecarga renal que que aumenta a chance dele ter diabetes. E aí, se ele é diabético, eu preciso de massa muscular, porque indivíduos diabéticos, quanto menor a massa muscular, maior a resistência à insulina. E aí, para ter essa massa muscular, o treinamento aeróbio não vai me dar, meu amiguinho. Esse é o grande problema. A gente pensar no indivíduo blocado, sabe? Tipo, isso aqui. Cara, o indivíduo é isso aqui, o indivíduo é multifacetado, o indivíduo... A fisiologia é uma coisa absurda que a gente tem que olhar para ela inteira e não só para uma coisa específica. E quando fala de multifacetado, falta também a questão cognitiva, né? Que é muitas vezes esquecida no idoso, né? Então, por exemplo, tem uma professora aqui, esqueci o nome dela agora, que ela sempre fala, vou fazer uma série sempre do mesmo jeito, né? Se você quer melhorar a parte de cognitiva do idoso, por que não modificar aquela série, fazer atividades diferentes durante a série de treinamento, né? Que aí você já também está trabalhando com o processo cognitivo do idoso, né? Outra questão mais clínica que pode ser aplicada aí, né? Exato, exato. O André, a gente vai acabar, então antes da gente acabar, eu queria novamente agradecer você e dizer que eu fiquei muito, muito feliz de verdade. Acho que por isso que eu falei mais do que o normal. Então, e espero ter trazido para todos um conteúdo rico que sirva para a prática clínica de vocês. Óbvio que eu não sei qual é o grande objetivo do laboratório nessas lives específicas, mas eu acho que a gente tem que discutir ciência para quem usa a ciência na prática. Então, quando eu vim diminuindo o número de publicações e não sei o quê, é justamente por pensar o seguinte, eu já sei como publicar, eu sei o tanto que eu tenho que estudar. Então, eu preciso fazer com que esses artigos que eu leia chegue para a pessoa que está na prática. Porque muitas vezes isso não acontece. Então,
espero que tenha sido a contento de todos e que vocês tenham conseguido ver o quanto vocês podem evoluir na prescrição de vocês para os alunos de vocês na prática. Obrigado de verdade, Andréia. Pô, gratidão de verdade. Eu estou muito feliz por estar falando aqui para o Celapan, vocês não têm ideia. A gente que agradece muito, assim, foi muito bom você ter aceitado o convite, né? O professor Ismael está muito feliz aí com a participação tua e de vários alunos que já vieram. E a gente queria também agradecer todo mundo que veio participar aqui na live, né? Agradecer a todos, que o tempo já está terminando, tá? Pessoal, sigam